Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. No nosso encontro diário de oração e palavra, nós temos uma firme convicção de que as nossas orações devem ser cheias de fé, mas também cheias de expectativas nas respostas que Deus tem para as nossas orações. Uma coisa é certa, Deus já sabe cada palavra que nós vamos falar com Ele quando nós vamos orar. Mas nós não sabemos qual a resposta que Deus tem para as nossas orações. Por isso, nós oramos a palavra, porque quando nós oramos a palavra, nós inspiramos e baseamos a nossa oração nas promessas, nos princípios e os valores estabelecidos por Deus na sua palavra. É o que vai guiar a nossa oração e vai nos aproximar cada vez mais das respostas que Deus tem para cada uma das nossas petições. Sejam respostas, milagres, palavras, intervenções, seja lá o que você precisa que Deus faça e que Deus venha agir em seu favor. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero convidar você a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a ler a palavra de Deus comigo. Te convidar, sim, a tomar a sua Bíblia nas mãos, e o texto que Deus nos dirigiu hoje está no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 23 em diante. É uma história maravilhosa que enche o nosso coração de fé e eu quero compartilhar com você. Se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora. Se você não puder, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo e você poderá acessar sempre que quiser. Então, vamos ao texto. Assim está escrito. Daniel, capítulo 3, versículo 23. E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo quente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro da fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. O povo de Israel estava cativo, escravizado na Babilônia por Nabucodonosor. Ele estabeleceu um decreto que o povo deveria adorar uma imagem que ele havia construído, como se fosse um Deus. Esses homens se recusaram e foram lançados no fogo como uma pena pelo fato de não obedecer ao decreto real. Eles não temeram o sacrifício, não temeram a punição por causa do Senhor. Deus é um Deus que nos livra no meio da provação. Nós passamos por muitas lutas e às vezes não podemos evitar as lutas, não podemos evitar os sofrimentos, as coisas que chegam nas nossas vidas. Muitas coisas chegam a nós porque tomamos decisões erradas, mas outras chegam porque
tem que chegar e nós não temos como evitar. Deus havia punido o povo de Israel com esse cativeiro. Isso era uma punição que Deus estava estabelecendo sobre o seu povo. Naquele tempo, o Nabucodonosor, ele levou cativo o povo de Israel por causa da obediência. Mas ali, no meio do cativeiro, Deus estava guardando aquele povo. Deus estava protegendo aquele povo. Deus estava dando livramentos. Deus estava exercendo o seu poder. No meio daquele cativeiro, Deus estava demonstrando quem ele era para aquela nação tão poderosa da Babilônia. Nesse episódio, nós estamos vendo Deus interferindo de forma maravilhosa no meio de um castigo injusto que aqueles homens estavam sofrendo. Entenda uma coisa, seja qual for a circunstância que você estiver vivendo, Deus tem livramentos para a sua vida. Deus é um Deus que interfere. Ele não está alheio, simplesmente olhando as coisas acontecerem. Aqueles que buscam diligentemente ao Senhor, aqueles que confiam na palavra de Deus, vão experimentar e reconhecer a intervenção de Deus. Deus sempre intervém na história. Deus nunca vai deixar que o caos se estabeleça. Deus, ele não criou as coisas e deixou que elas corressem sozinhas, sem qualquer intervenção. Não. É um prazer, é uma alegria de Deus poder intervir na história da humanidade, porque ele criou para isso, para que nós nos relacionássemos com ele. Nesse tempo aqui, esses homens estavam representando o melhor que tinha em Israel. Esses homens foram levados cativos para Israel e foram escolhidos entre os príncipes, os melhores jovens que existiam dentro de Israel, e foram levados para trabalhar com o rei, para servir junto ao rei. E agora eles passam por essa provação. Daniel também foi numa armadilha criada pelos governadores que tinham inveja de Daniel, lançado na cova dos leões, e lá dentro Deus fechou a boca dos leões e ele não foi destruído. Deus tem livramentos para você. Deus quer intervir na sua história. Qual que é o nosso papel nesse tempo? Confiar na intervenção de Deus, não negar os princípios, os valores que Deus estabeleceu na sua palavra para nós. Não se trata de um legalismo, se trata de saber quem é Deus na nossa vida. Aqui esses homens não estavam simplesmente abominando a idolatria. Eles não estavam simplesmente cumprindo um mandamento que dizia que Deus não queria que eles idolatrassem qualquer coisa. Eles não estavam apenas cumprindo o mandamento, eles estavam manifestando o conhecimento que eles tinham de Deus. Eles estavam manifestando a identidade que eles sabiam que tinham no Senhor. E isso é muito mais do que cumprir um mandamento. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós tenhamos com Ele um relacionamento de intimidade e não apenas uma relação de que você cumpre mandamentos, cumpre obrigações, e porque você cumpre obrigações, Deus tem algum dever para contigo. Não, não é isso que Deus espera de nós. Deus, Ele espera que nós reconheçamos quem Ele é. Esses homens, Daniel, eles reconheceram quem Deus era no meio de tudo aquilo. Eles não temeram as perseguições. Assim como nós também não precisamos temer o mal, as perseguições, as circunstâncias dessa vida, por maiores e mais terríveis que sejam as circunstâncias, por mais complicados que sejam os momentos que você está vivendo aqui, nesse momento da sua vida, não se dobre, não deixe que nada ocupe o lugar de Deus na sua vida, não deixe que você perca a reverência que você tem a Deus e a sua palavra, não porque você cumpre o mandamento, não simplesmente porque você quer demonstrar obediência a Deus, mas porque você demonstra que sabe quem é Deus na sua vida, que sabe quem é Deus na sua história, e sabe que Deus interfere, que Ele age em favor daqueles que entregam a Ele, aqueles que creem na intervenção de Deus, porque Deus interfere sim, de uma forma geral, mas na vida daqueles que creem e exercem fé, a intervenção de Deus, ela se torna maravilhosa. E existem alguns aspectos que nós não podemos perder de vista aqui. Como eu já disse, existem situações que nós não pedimos e elas vão chegar na nossa vida. Existem situações que são resultado das nossas decisões erradas. Independente de uma coisa ou de outra, Deus intervém em seu favor.
Não fique debaixo de culpa. Talvez você estava olhando para a sua vida e falando assim, olha, eu estou vivendo uma situação aqui porque eu fiz algumas coisas erradas ao longo da minha vida e estou agora sofrendo por causa disso. Deus intervém em seu favor. Curve o seu coração diante dele. Reconheça quem é Deus na sua história. Talvez você esteja vivendo uma situação que você não pediu. Talvez você vive uma doença que é congênita, você herdou, isso chegou na sua genética, você não pediu. Deus pode intervir, Deus pode mudar esse cenário. Exerça fé. Talvez você esteja vivendo uma situação que você não tinha qualquer possibilidade de evitar, mas você pode, no meio dessa batalha, no meio dessa jornada, clamar a intervenção de Deus. Não amargure o seu coração. Aqui nós podíamos perguntar, poxa, se Deus sabia que eles iriam ser lançados na fornalha, por que Deus já não evitou que eles passassem pela fornalha? Porque muitas coisas nós vamos passar. Nós vamos crescer com as experiências, nós vamos amadurecer, nós vamos estar sendo preparados por Deus para uma fase nova da nossa vida. E Deus, mais do que qualquer um de nós, sabe o que nós precisamos passar, sabe aquilo que Ele vai permitir a gente passar, mas Ele não deixará que nós venhamos perecer no meio das batalhas. Se você crê, se você sabe quem é Deus na sua vida, invoque o nome do Senhor nessa hora, clame a Ele nessa hora, que você verá a intervenção maravilhosa de Deus. Há, em alguns momentos, em que o primeiro sinal de Deus na nossa vida é a paz que nós temos em saber que Ele está presente. Depois, as outras coisas vão acontecendo. A fé, muitas vezes, ela vai seguindo um andar, um crescimento progressivo. Hoje nós cremos que Deus está presente, que Deus Ele é fiel. Hoje nós cremos que Ele está aqui ouvindo a nossa oração. Amanhã nós já cremos na resposta que Ele enviou. Depois de amanhã nós cremos nos milagres que vão acontecendo. E assim a nossa fé vai sendo desenvolvida. Assim a nossa fé vai crescendo. E chega um momento em que você está tão cheio de fé, de compaixão e graça, que você começa a testemunhar de tudo aquilo que você vivenciou. E isso começa a mudar a vida das pessoas ao seu redor. E você vai ver o favor de Deus sempre disponível. Muitas pessoas recebem o favor de Deus, mas não reconhecem que Deus está agindo. Pode chegar um momento que essa pessoa reconheça e saiba que é a mão de Deus, mas aqueles que estão ao redor não passam desapercebidos. Eles estão vendo que Deus está agindo e há sempre um testemunho de Deus. Antes de tudo, devemos saber quem é o Deus que nós cremos e de quem nós somos. Se somos dele, estaremos sempre seguros. Pai, muito obrigado por essa palavra. Cada pessoa que hoje está vivendo um momento de luta, Pai, extrema, um momento de perseguição, vivendo injustiças no meio da sua vida, da sua família, do seu trabalho, no meio dessa sociedade, Pai, que tem sido tão corrompida. Qualquer dessas pessoas que hoje está ouvindo essa oração, que recebeu essa mensagem, eu peço ao Senhor que traga encorajamento e renove o ânimo dessa pessoa, manifesta a tua presença, manifesta a tua bondade, para que ela saiba que o Senhor está presente e que mesmo em meio às batalhas o Senhor se levanta para nos salvar. Pai querido, eu peço ao Senhor que gere no coração dessa pessoa agora fé, para não se dobrar, Pai, às propostas do inimigo, às propostas do mundo, mas que ela siga firme nas convicções que ela tem da tua palavra, do teu amor, da tua graça. Reforça, Pai, a identidade dessa pessoa no Senhor, para que ela não desista, Pai, de enfrentar todo e qualquer desafio, sabendo que o Senhor está presente. E eu te peço, faça um milagre, Senhor. Faça um milagre. Tira essa pessoa do aperto, do sofrimento, da dor, da angústia, da ansiedade e da depressão e traga ela para o lugar de paz, de salvação e de vida que somente o Senhor pode fazer. Amém? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, seu pedido de oração. Vai ser uma honra poder orar por você. E não deixe de compartilhar esse vídeo. Alguém precisa receber essa mensagem e você é um canal especial de Deus para isso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.